Galerinha do nosso canal Por Dentro da Geografia, tudo bem? Aqui é o professor Eduardo, professor de Geografia. A gente está aqui mais uma vez, eu juntamente com a minha grande amiga, parceira de todas as horas, a professora Juliana. Fala aí, Ju. E aí, pessoal, tudo bem? Estamos aqui mais uma vez gravando um vídeo para o nosso canal Por Dentro da Geografia e o tema que a gente traz hoje é um tema muito especial, muito atual e que a gente sabe que ele não vai se esgotar nesses poucos minutos que a gente vai se dedicar a ele, mas a gente quer justamente fazer esse bate-papo porque eu tenho certeza que você deve estar acompanhando as notícias do Brasil e do mundo, principalmente dos Estados Unidos, e já deve mais ou menos imaginar aqui qual é o motivo da nossa conversa de hoje. Hoje, né, de um tema sério, embora tudo que a gente fale aqui é muito sério, a gente traz um pouco de leveza, a gente tenta trazer um pouco de humor para que o tema fique mais fácil, fique mais acessível. Mas esse tema de hoje ele tem uma responsabilidade maior, né? A gente vai trabalhar em cima desse tema falando um pouco mais sério, né? Porque é um tema que vem gerando nos últimos dias. A gente tem acompanhado os noticiários, a gente tem acompanhado, né, dos veículos de comunicação falando, né, das manifestações em relação à questão racial, né? A gente teve, né, nas últimas semanas, né, várias manifestações, não somente aqui no Brasil, mas principalmente em outros países do mundo, devido nos Estados Unidos ao assassinato daquele rapaz, o George Floyd, né? Devido a ter sido um caso nitidamente racista, né? O policial praticou um ato completamente racista. Aqui no Brasil, a gente vai falar um pouco da questão do João Pedro, aquele garoto que foi assassinado dentro de casa. A gente não vai falar do caso, mas é só para trazer o que gerou, né, essa mobilização no Brasil. O garoto que foi assassinado dentro de casa, com mais de 70 tiros de fuzil dentro de casa. Essa semana que passou, o outro garotinho que caiu do prédio, né, quando a mãe dele, trabalhadora, foi levar os cachorros da patroa para passear, e a patroa que deveria ter ficado cuidando dele, né? Então, só que no Brasil a gente não é, a gente não pode se acostumar, né? Eu acho que usar a palavra que a gente se acostuma não é uma forma correta. Mas isso se tornou uma situação constante e isso nos machuca muito e isso nos agride muito, né, Ju? E a gente está aqui hoje para poder falar um pouco do racismo, né? O que é, por que acontece, de onde veio e o que a gente pode fazer. Porque talvez, Ju, eles vão falar, pô, dois brancão aí, né, falando de racismo, que história é essa? Olha, boa colocação, né? Na verdade, essa questão do lugar de fala, ela é muito importante, né? Só que nesse momento agora que a gente está percebendo as manifestações nas ruas, nos Estados Unidos, aqui no Brasil, a gente percebe que lá dentro dessas manifestações a população que está junto, dando as mãos e levantando bandeiras e faixas, que vidas negras importam sim, tem pessoas de todas as cores, né? Então não é somente a pessoa negra que pode estar levantando essa bandeira. A bandeira, na verdade, é de todos e principalmente ter essa consciência de que, na verdade, o racismo é um atraso, mas é um atraso humano, social, severo, né, que deixa sequelas vergonhosas em todas as sociedades, aqui no Brasil, nos Estados Unidos. E há muitos anos a escola vem tentando fazer um trabalho de discussão dessas questões raciais, né? Inclusive tem as leis que incluem a temática da história da África, cultura afro-brasileira e indígena.
mas a gente sabe que o trabalho em sala de aula, às vezes ele, infelizmente, Eduardo, ele é restrito a datas comemorativas, o que eu não concordo, né? Então você tem o 13 de maio, você tem o 20 de novembro, né? Libertação dos escravos e o dia de Zumbi dos Palmares, e faz-se lá um trabalho, um projeto, coloca no mural, faz uma dança, uma capoeira e acha que com isso está sendo bem trabalhado. Isso é uma questão que tem que ser discutida todos os dias nas escolas, né? Então, a minha bandeira como professora, durante esses 20 e tantos anos que eu tenho de magistério, é levar para os meus alunos uma reflexão digna de algo que é muito complexo, muito difícil e que atitudes preconceituosas e racistas estão em todos os lugares e principalmente na escola. Então, se a comunidade escolar ignora, se o professor vira de costas e finge que não ouviu um apelido racista, ele na verdade está legitimando esse tipo de situação. E aí, Ju, a gente talvez se questiona como é que tudo começou, né? Como é que o racismo se tornou isso hoje, né? Como é que essas manifestações que nós temos acompanhado nos últimos dias, nos Estados Unidos, na Europa, aqui no Brasil, né, tem ganhado esse corpo todo? Por que que o racismo virou essa palavra que nos causa assim, espanto no sentido de como é que alguém pode ainda achar que isso é legal, né? E, ao mesmo tempo, pessoas que falam, né, que são racistas, que têm atitudes racistas, de uma maneira tão natural que eu fico pensando, meu Deus, não é possível que ela está no mesmo planeta que eu, né? No Brasil, Eduardo, a tentativa de nos colocar como uma democracia racial, onde todos nós somos muito, vamos dizer, muito harmoniosos, porque nós somos a mistura de três raças, né? O branco, o negro e o índio. Então, assim, houve mesmo uma expectativa, né? Nas artes, na literatura, Macunaíma, Casagrande Senzala, Darcy Ribeiro, Gilberto Freire. A gente pode ficar aqui falando sobre todo esse movimento modernista que tentava pescar qual era dessa intenção que veio depois com Getúlio Vargas, que veio depois com outros governos, dizendo que na verdade a gente vive de uma forma muito harmoniosa e que há pessoas que no Brasil acreditam que racismo no Brasil não existe, porque ora nós somos um povo miscigenado, nós somos um povo híbrido, nós somos um povo mestiço, e como, de que maneira a gente vai ter preconceito se a mãe era branca, o pai era negro, o avô era índio, enfim, né? Isso cai por terra porque o racismo do Brasil ele é muito mais complicado de se discutir ele, porque quando você conversa dentro da escola, por exemplo, que é o meu campo de trabalho, quando você conversa sobre essa questão, tem sempre um aluno que diz que não acha que racismo seja algo que acontece próximo dele ou que ele perceba situações de racismo. Isso é aluno, isso é professor. E aí o colega do lado olha com estranheza e fala: pô, cara, você não lembra naquele dia o fulano xingando o outro lá disso, daquilo? É uma ausência de percepção muito grande. Tem uma Vamos entender, né, que o ser humano ele tem várias diferenças entre eles. Nós todos, a gente já sabe que a origem dessa nossa atual condição foi na África. Então começa ali a nossa história, começa ali o fim do preconceito, o fim desse racismo, né? É uma coisa, eu falo que é maldita, né? Porque como é que você olha para o outro e só porque o outro tem traços e cor de pele diferente de você, você acha que é melhor do que ele, né? A gente está falando da questão do africano, mas isso acontece com o asiático, né? Com aquele pessoal
do extremo oriente ali, né, os japoneses, os chineses, a gente fala muitas vezes, a gente conta piada disso tudo, e acha que isso é normal. Gente, ser humano é ser humano, né? E eu preciso muitas vezes até colocar uma situação que é minha, né, sem querer ser melhor do que qualquer um, mas a minha educação, a educação que os meus pais, principalmente a minha mãe, me proporcionou foi essa, de que eu olhasse para o outro e não visse cor, de que eu olhasse para o outro e não visse gênero, de que eu olhasse para o outro e não visse deficiências, né? Porque a gente não é todo mundo que é perfeito. Eu uso óculos desde os meus 5 anos de idade, então eu tenho um problema de visão. Então eu aprendi a nunca ver esses problemas. Eu vejo seres humanos. E eu acho que o que está faltando, Ju, é isso. É a gente olhar para o outro e olhar o nosso reflexo, né? Porque se a gente olhasse para o outro e de fato visse que o outro é tão quanto a gente humano, isso não ia acontecer, né? A gente não ia ver uma casa ser fuzilada e um garoto ser morto, um rapaz ser morto porque foi ali asfixiado com o joelho. Cara, isso não existe. Isso me deixa entalado aqui, sabe? Isso me incomoda. O Brasil foi o último país a abolir a escravidão, a terminar com ela. Nós somos o país fora da África com o maior número de pessoas negras. Então, nós somos o país mais negro fora da África, certo? Então, não tem como não dizer que existe uma mazela na sociedade, que é uma herança maldita. Literalmente é isso, onde as pessoas em pleno século XXI, né, que deveriam estar ajudando a salvar vidas, né, e vidas não importa a cor da pele, né, muito pelo contrário, seja homem, mulher, seja branco, negro, amarelo, seja de qual for a cor, em meio a uma pandemia que a gente está vivendo agora, esse assunto devia de estar muito esgotado no sentido da humanidade. O que a gente percebe é uma desumanidade. Nos Estados Unidos, ele era altamente declarado na fala, declarado em leis, né? Então, quer dizer, onde estivesse um branco não estaria um negro, né? Enfim, isso criou a possibilidade de ter uma coisa mais declarada, né? Assim, a gente fala que o racismo nos Estados Unidos não é velado, ele é ele é dito, ele... Lembrar um pouquinho na história, isso nos Estados Unidos acontece porque a gente teve uma diferença, né? A colonização ali, mas vamos lembrar lá do período das 13 colônias, né? Então aquelas colônias que estavam mais ao norte, elas eram colônias de povoamento, e aquelas colônias do sul eram as colônias de exploração. Então, nos Estados Unidos, a gente teve uma colonização quase que mista, tá certo? Então, no sul, onde tinha essas colônias de exploração, era onde tinham a utilização da mão de obra africana escrava, né? Então, por isso que a gente tem, principalmente nesses estados mais ao sul dos Estados Unidos, movimentos, muitas vezes até pesados, né? Nesse sentido, de pegarem muito pesado com a questão do racismo. Então, como a Ju estava falando, é uma questão colocada até quase como lei, mas porque historicamente isso foi construído. A própria Guerra Civil Americana, né, a Guerra de Secessão, foi mais ou menos isso, né? O Norte querendo acabar de vez com o regime escravocrata e o Sul não, para continuar mantendo ali um rendimento, né? Porque a mão de obra escrava gerava um lucro muito grande, porque eles não ganhavam absolutamente nada. Então o Sul queria manter eles ainda escravos. A guerra deu vitória ao Norte, mas o preconceito, o racismo, ele não acabou. A guerra, sim, mas o racismo não. Era isso, gente. Eu tenho uma indicação, né? É um livrinho que eu ganhei dessa minha grande amiga, né? Ganhei esse ano. É um livro que, assim, muito simples, ele não é muito extenso, ele é curto, e ele vai trazer para a gente, né? Pequeno Manual Antirracista, de Jamila Ribeiro, ele vai trazer para a gente o que a gente pode fazer para a gente não ser racista. Então, eu acho que para começar, a gente precisa ter embasamento teórico. Então, a gente tem que começar a ler.